Boa tarde. Bem-vindos a este webinar intitulado Falar da Guerra é Descomplicado. Espero que se encontrem bem. Antes de avançar, gostaria de me apresentar. O meu nome é Raquel Azevedo, sou psicóloga escolar e da educação e sou investigadora e psicóloga residente no e-schooling. É com muito gosto que estou aqui hoje para vos falar de como podemos descomplicar as conversas sobre a guerra. Acredito que todos aqueles que estão a assistir neste momento a este webinar o estejam a fazer porque, de uma forma ou de outra, já foram confrontados com perguntas ou comentários dos vossos filhos, educandos, sobrinhos, irmãos, acerca da guerra. E, de facto, falar sobre a guerra com crianças e jovens pode ser assustador e complexo. Por isso mesmo, a Ordem dos Psicólogos Portugueses lançou alguns documentos relacionados com esta temática e, com base nesses documentos, vimos hoje aqui então descomplicar este tema, dando algumas sugestões. Este webinar surge precisamente neste contexto e da necessidade que sentimos enquanto empresa de abrir um espaço para se falar deste tema e do desejo do e-schooling de ser um participante ativo na construção destas conversas. Se tiverem questões, estão à vontade para o fazer e podem ir escrevendo durante o webinar, no final ou durante iremos responder. Então, algumas perguntas que guiarão este webinar. Começarei então por abordar porque é que é importante conversar, como conversar, explicar aqui um bocadinho a sintonia de discursos entre a comunidade educativa e, por fim, dar aqui algumas sugestões e algum modo para como responder às questões que nos são colocadas. Antes de mais, e quando esperávamos pelo fim da pandemia, não é, que já dura há 2 anos e que nos trouxe aqui bastantes perturbações e muita incerteza quanto ao futuro, muito cansaço e muita desesperança, somos agora confrontados com uma guerra
que se apresenta difícil. E por isso é extremamente importante falar sobre este assunto e falar como comunicar, explicar como comunicar a guerra às crianças e aos jovens. Mas é igualmente importante pensarmos também sobre como é que nós nos sentimos enquanto adultos e enquanto adultos significativos para estas crianças. Como é que nós nos sentimos e como é que nós próprios gerimos estas emoções, estes pensamentos que surgem perante este contexto. É muito importante nós, por exemplo, quando fazemos alguma viagem de carro, primeiro e antes de sairmos, não é? Fazemos um cheque ao carro, portanto, certificamos que temos gasolina, que temos água, até que levamos alguns alimentos, portanto, fazemos este check-up antes de seguir viagem. E aqui também é importante fazermos esta monitorização, aliás, uma automonitorização, para percebermos como é que estamos emocionalmente, não é? Antes de conversar com os nossos educandos. Portanto, é preciso e é importante quando no momento desta conversa, mantermos aqui algum controle emocional, até porque as crianças captam muito rapidamente a forma como os adultos se sentem e percebem se os adultos estão ansiosos ou têm algum medo, portanto, é importante nós termos isto em atenção. E também escolher o momento da conversa, não é? Garantir que há um momento adequado, que não há interrupções, por exemplo, que não há televisão com as notícias ligadas. Portanto, temos aqui um espaço adequado para esta conversa. Com tudo isto, é necessário e é importante nós termos consciência de que é natural nos sentirmos ansiosos e preocupados, ou até angustiados e irritados com esta situação. Não podemos, de facto, controlar aquilo que está a acontecer, mas podemos controlar a forma como nos sentimos e como reagimos a estas situações. Podemos usar aqui algumas estratégias de gestão de stress, gestão da ansiedade. Podemos recorrer a atividades que contribuem para o nosso bem-estar, atividades que nós gostamos de fazer já no dia-a-dia e se calhar reforçar, intencionalizar essas práticas, seja atividade física, seja cozinhar, estar com pessoas de quem gostamos. Então é importante termos esta consciência e fazermos isso de uma forma proativa. E apesar de muitas vezes sentirmos que podemos até não merecer cuidar de nós próprios, isso é de facto importante, porque nós podemos cuidar de nós próprios e preocupar-nos com os outros e com aquilo que se está a passar no mundo. Uma coisa não invalida a outra e é essencial para a nossa resiliência, não é? Para a nossa capacidade de lidar com a adversidade, principalmente neste contexto em que, como eu referi há pouco, saímos de uma pandemia de 2 anos e entramos agora numa guerra. Portanto, é mais importante ainda termos atenção a isto. E é também importante relembrar que todos nós reagimos a estas situações de formas diferentes. Portanto, há pessoas que reagirão e conseguirão mais rapidamente lidar com as suas emoções e outras demorarão um pouco mais. Há pessoas que conseguirão fazer isto também sozinhas, de forma mais autónoma, e outras precisarão de ajuda. E queria relevar que todas estas reações são normais e são naturais, comuns dentro deste contexto. Algumas estratégias que também podemos recorrer para lidar com aquilo que estamos a sentir pode passar por, para além daquilo que já referi, manter as rotinas, portanto, manter os hábitos que nós já temos e reforçá-los, portanto, a rotina é confortável para nós, não é? É um espaço comum e isso traz-nos segurança, portanto, essa rotina. Também o falar com amigos ou familiares, não é? E também ter atenção aqui às notícias, se é importante acompanharmos aquilo que se passa. Também é importante termos consciência de que não o devemos fazer de forma contínua, continuada. Devemos selecionar 1 ou 2 momentos durante o dia para o fazermos, não é? Para estarmos a par, mas não nos sentirmos assoberbados por toda a informação que nos chega. Então, passando agora à pergunta de porquê é que é importante conversar. A verdade é que a guerra está em todos os noticiários, todos os programas, todas as plataformas digitais que consultamos. E se pensarmos que neste momento estamos
já quase no final de um mês de guerra, é impossível fugir a toda a informação sobre a mesma. Basta ligarmos a televisão, basta pegarmos no telemóvel e abrir alguma plataforma, alguma aplicação, que somos, de alguma forma, enfim, bombardeados com informação. E é preciso compreender que, da mesma forma como nós, as crianças também estão expostas a esse tipo de informação. E apercebem-se disso e questionam. E de certeza que nesta fase já questionaram muito, já se questionaram a si próprios, já questionaram também os adultos neste sentido. A verdade é que a violência contrasta muito com tudo aquilo que nós tentamos passar às crianças e aos jovens, não é? As mensagens de respeito, de bondade e, portanto, e como é algo tão contrastante com tudo isso, pode ser muito gerador de ansiedade, de medos. Por isso mesmo, estando longe da guerra, como nós estamos, as crianças e jovens, de certa forma, de uma forma mais direta ou mais indireta, são expostos desde cedo à violência, a conflitos, não é? Situações mais angustiantes, quer seja através daquilo que ouvem nos meios de comunicação social. E, portanto, isto, não é? As crianças apercebem-se e é impossível fugir disto. E se pensarmos que, para nós, enquanto adultos, a guerra é, de certa forma, assustadora, não é? E é algo bastante preocupante, e até um pouco surreal, tendo em conta que esta guerra se passa num contexto muito mais próximo de nós do que aquilo que alguma vez imaginávamos ser possível. Para as crianças, esta guerra pode ser aterrorizadora. E por isso mesmo é importante e é crucial conversar sobre a mesma. No entanto, queria salientar que a forma como se conversa sobre a guerra deve ser diferenciada, tendo em conta a idade das crianças, mas também outros aspectos que mais à frente já vou relevar. Gostava aqui de deixar já claro que as crianças mais novas, portanto as crianças do pré-escolar, claro que depende um pouco sempre das situações e dos contextos, mas as crianças mais novas devem ser protegidas e resguardadas desta informação. Portanto, ao máximo que podemos, não é? Se as crianças não têm acesso, de certa forma, às plataformas, ou se conseguimos que não vejam noticiários, tentar resguardá-las neste sentido. Portanto, dentro também deste contexto, podem surgir aqui algumas questões que a Ordem dos Psicólogos também releva. É a questão de, por exemplo, será que falar sobre estes assuntos, falar sobre a guerra com as crianças e jovens, não os poderá deixar ainda mais assustados? A verdade é que não. O essencial nesta temática é escutar as crianças e é responder de uma forma sensível, também apoiar naquilo que sentem e naquilo que estão a pensar. E por muito que conversar sobre isto possa parecer de facto assustador e até gerar mais alguns medos, o mais assustador é de facto as crianças poderem pensar que ninguém fala com eles sobre isso e que eles também não têm este espaço para falar sobre esses sentimentos. E o facto de os adultos não abordarem o assunto ou se remeterem ao silêncio sobre esta temática ou outras temáticas assim difíceis, gera nas crianças ou pode gerar nas crianças sentimentos desagradáveis, podem ficar receosas sobre lidar com estas situações e até não serem capazes elas próprias de lidar e talvez até perceberem ou interpretarem que os adultos também não são capazes de lidar com estes assuntos, com estas temáticas difíceis. Eles precisam de saber, não é? Eles precisam de se sentir seguros, eles precisam de saber que os adultos estão lá para eles, que os pais, os professores, as pessoas que lhes são significativas, que estão lá para eles e que os podem ajudar a conversar sobre estes assuntos, que os podem ajudar a lidar com os sentimentos que são gerados por estas situações. Isto é, de facto, essencial. E conversar sobre esta temática
O que é que permite? Permite, primeiro, que nós entendamos o que é que as crianças sabem, o que é que pensam, o que é que sentem em relação a isto e até corrigir ideias que possam estar erradas ou alguma informação que possa não estar assim tão correta e que possa gerar medo. Dá-nos aqui esta oportunidade para até filtrar alguma informação, até perceber como é que a criança ou jovem tem acesso à informação e conseguirmos aqui gerir melhor esta situação. As crianças conseguem compreender o que é a guerra? Esta pergunta também pode surgir, não é? A verdade é que, mesmo para nós, é difícil de compreender o que é a guerra. E às vezes, ao assistirmos a noticiários, mesmo os especialistas têm alguma dificuldade em compreender a totalidade da guerra, em compreender os trâmites que levaram a esta guerra. E, portanto, esta questão pode surgir. A verdade é que mesmo que, e as crianças mais novas têm mais alguma dificuldade em compreender ideias mais abstratas, mas muitas vezes conseguem encontrar analogias na sua própria experiência que as ajudam a compreender estas ideias e a ideia de uma guerra. Portanto, podem de facto relacionar o facto de terem algum conflito, já terem passado por algum conflito com os seus amigos na escola e transpor para este conflito de maior magnitude, claro, mas é aqui uma ponte e uma analogia que conseguem de facto fazer e que os ajuda. Outra pergunta que pode também surgir é o que é que pensam, o que é que sentem? E é natural que, tal como nós, as crianças tenham vários sentimentos e que, à medida que chega nova informação, possam até surgir sentimentos que até já estavam mais arrumados, ou seja, podem sentir-se confusas, perturbadas, ansiosas ou até irritadas, não é? Tal como nós, mas também preocupadas ou tristes. E podem recear pela sua segurança, mas também pela segurança dos seus familiares, e mesmo não só da família nuclear, que vive com eles, mas também familiares que vivem, que estão mais distantes em termos de espaciais. Portanto, e é aqui importante também assegurar a segurança de todos. Podem também ter e manifestar algumas alterações nos padrões de sono, nos padrões de comportamento e até na alimentação. Portanto, ou acordarem durante a noite, terem mais dificuldades em dormir, perderem o apetite ou até terem mais apetite. E podem mostrar-se mais, não é? Com mais dificuldades na concentração. Por exemplo, as crianças mais novas podem ter aqui mais dificuldade em separar-se dos adultos, necessitarem de mais contacto e estarem mais dependentes dos adultos, manifestarem mais algumas birras, não é? Fazerem mais birras, mas também, por exemplo, as crianças mais novas, principalmente aquelas que não forem expostas à guerra, portanto, e a toda esta temática, pode não haver aqui uma reação. O que pode haver e nessa idade poderão até reagir mais àquele que é o sofrimento dos adultos não é? Como dizia há pouco, as crianças captam a forma como os adultos se sentem, se estão ansiosos, se estão preocupados e podem reagir mais a esses sentimentos, essas manifestações por parte dos adultos. As crianças mais velhas podem estar mais irritáveis e também podem mostrar aqui algumas dificuldades de concentração na escola. Quanto aos jovens, os adolescentes podem ter algumas alterações de humor e também podem apresentar uma visão um bocadinho mais pessimista da vida, do futuro e em relação às outras pessoas. Então passamos agora para como conversar sobre este tema, não é? E conversar sobre isto pode ser complexo e por isso mesmo vamos aqui explorar algumas sugestões que podem ajudar. É importante lembrar que para falar deste assunto não precisamos ser especialistas e não precisamos ter toda a informação, até porque nunca vamos ter toda a informação sobre nenhum assunto. Isso é humanamente impossível e, portanto, é claro que partindo para uma conversa
sobre esta temática devemos estar de alguma forma preparados e ter alguma informação, mas nunca teremos toda a informação e mesmo tendo mais informação até podem surgir algumas perguntas que sejam difíceis de responder, porque há perguntas de facto difíceis de responder e para as quais precisamos de estar preparados emocionalmente. Por isso é que há pouco dizia aquela automonitorização antes desta conversa. O mais importante a fazer, então, neste contexto, é conversar com as crianças e fazê-las perceber que estamos lá para as ouvir, para ouvir aquilo que sentem, para ouvir aquilo que pensam. E pensar numa situação, pensar sobre isto em conjunto, também permite transmitir que estamos enfim, disponíveis para apoiar e para ajudá-los a lidar com sentimentos que podem ser até assim um pouco ambivalentes e ambíguos. Pensar em conjunto é importante. Podemos até dizer, perante alguma pergunta para a qual não sabemos a resposta, podemos dizer, bem, de facto, essa é uma questão interessante, para a qual eu não tenho uma resposta. Mas podemos pensar nisso em conjunto. O que é que tu achas? É perfeitamente possível e a criança também, criança ou jovem, pode sentir-se integrado nesta busca de informação e neste debate de ideias e debate de informações, também ajuda a demonstrar que é possível compreender aquilo que acontece à nossa volta e encontrar soluções para os problemas. Também podemos dizer algo como eu não sei a resposta a essa pergunta e duvido que alguém tenha uma resposta para isso, mas sei que há muitas pessoas que estão à procura de respostas, estão a esforçar-se para encontrar uma solução para este problema e para resolver este assunto. Passando agora aqui para algumas sugestões um pouco mais concretas, e lembrando que são sugestões. Em primeira instância é importante dizer à criança que estamos disponíveis para ouvir e para falar sobre o assunto. Esta disponibilidade é essencial. Também podemos perguntar, e claro que nesta fase a maior parte das crianças mais velhas e jovens já terão tido contacto com este assunto, mas também podemos perguntar o que é que sabem, o que é que estão a pensar, o que é que estão a sentir, também para irmos, de certa forma, acompanhando e monitorizando aquilo que é o estado da criança. Portanto, esta parte da monitorização é extremamente importante e vou falar um pouco dela mais à frente. Algumas crianças podem, de facto, não ser capazes de exprimir aquilo que sentem. E neste contexto, podemos recorrer aqui a algumas outras estratégias para as ajudar a falar. Podemos proporcionar algum momento de brincadeira e, enfim, contar alguma história que sirva de veículo para falar sobre o assunto, mesmo que não diretamente, não é? Mesmo que estas situações, as histórias ou as brincadeiras não estejam diretamente relacionadas com aquilo que está a acontecer. Então, outra sugestão é escutar, não é? E mais importante do que dar informação, transmitir informação, explicar o que está a passar, é ouvir aquilo que a criança ou o jovem tem para dizer, de uma forma muito espontânea, ou seja, deixar que estas verbalizações das crianças e dos jovens sejam os guias da conversa, sejam estas verbalizações que orientem não só a direção da conversa, mas também a profundidade. Portanto, ir, não ter, se calhar, um guião pré-estabelecido, não é? De como é que a conversa vai decorrer, ter algumas, se calhar, algumas ideias organizadas sobre aquilo que talvez seja importante perguntar, mas deixar que seja a criança o guia da conversa. Assim também se sente mais confortável, não é? Para ir dizendo aquilo que está a sentir.
E abrir este canal de comunicação e fazendo também perguntas abertas, deixa e faz com que a criança, mesmo que naquele momento não queira dizer nada, possa recorrer posteriormente ao adulto para o fazer. Além disso, é também importante dizer à criança que compreendemos aquilo que está a pensar e a sentir, validar aqui estes sentimentos, não é? E dizer que, de facto, é uma situação confusa e complicada, mas que tudo aquilo que ela está a sentir é natural. Devemos evitar, neste contexto, devemos evitar dizer não te preocupes, porque mesmo quando nos dizem isso a nós, não é? Enquanto adultos, também sentimos que não nos ajuda muito quando estamos preocupados com alguma coisa e por isso devemos também evitar transmitir esta ideia. Podemos antes dizer, por exemplo, pareces triste com esta situação e eu também estou triste. E assim, ao dizermos isto, estamos a transmitir que é natural aquilo que ela está a sentir, que nós também sentimos e que também estamos aqui a aprender a lidar com isso e que também estamos disponíveis para ajudar a criança a lidar com isso. Muito importante também neste contexto é não julgar aquilo que a criança diz, mesmo que pareça fazer pouco sentido, não é? Porque muitas vezes podemos não compreender a primeira, às vezes até podemos perguntar para a criança explicar outra vez ou explicar por outras palavras e, sobretudo, mostrar respeito, não é, perante aquilo que nos está a dizer e não julgar. Se o julgarmos, podemos estar a inibir que a criança queira verbalizar outros sentimentos e outros pensamentos. Muito importante, como já mencionei há pouco, mas agora queria falar um bocadinho mais sobre isso, é adequar a linguagem e a informação à criança com quem estamos a falar. Portanto, e adequar isto não só de acordo com a idade, que é importante e é um fator a ter, um principal fator a ter em conta, mas também adequar à capacidade de compreensão da criança, às experiências, por exemplo, se, enfim, algum familiar próximo que seja militar, devemos ter isso em conta, ou também se na turma ou na escola em que a criança frequenta, peço desculpa, que seja russa ou ucraniana. Portanto, há que ter este aspecto em conta. Para além disso, também temos de equacionar aqui alguns fatores mais socioemocionais. Se, por exemplo, a criança é uma criança mais insegura ou tem mais medos, todas estas variáveis são importantes ter em conta quando se conversa, não é? A profundidade, a forma como vamos abordar. Portanto, e acima de tudo, é importante ser honesto, né? Usar os termos corretos e não minimizar a gravidade da guerra, isso é extremamente importante. Mas, ao mesmo tempo, não há necessidade de sobrecarregar a criança ou o jovem com informação que possa ser assim mais difícil de processar. Portanto, ter aqui estes dois aspectos em conta e encontrar aqui um equilíbrio entre transmitir verdadeiramente aquilo que é, mas não sobrecarregar com a informação. Muito importante também é assegurar as crianças e os jovens de que estão protegidos e estão seguros. As crianças muitas vezes interpretam os acontecimentos de uma forma que não tem lógica para nós. Podem pensar que esta guerra que vinha a acontecer na televisão rapidamente se pode transpor para uma guerra na escola, para uma guerra na zona onde vivem, que, enfim, a destruição de alguns prédios e de algumas zonas que assistimos na televisão, que também pode acontecer na escola, não é? A escola também pode ser destruída, ou a sua própria casa, e portanto aqui há que garantir e à criança garantir e assegurá-la de que está segura, de que a guerra está a acontecer longe e que
Portanto, as crianças estão de facto seguras, estão protegidas, e aqui também pode ser uma boa ideia reforçar o contacto físico, dar mais abraços, estar mais próximo, e como dizia há pouco, manter as rotinas. Esta é uma parte bastante essencial. Além disso, também é importante sublinhar que há esperança e muitas pessoas estão a tentar ajudar. Se perante esta situação de bastante violência e uma situação perturbadora, nós assistimos a atos de bondade, a atos de humanidade. Portanto, há sempre pessoas a tentar ajudar, quer sejam os políticos e os diplomatas, quer sejam voluntários, bombeiros, polícias. Portanto, há sempre pessoas a ajudar e a contribuir para que esta situação tenha uma resolução pacífica e não violenta. E por última instância também assegurar ou enfatizar, aliás, que todas as guerras têm um fim e que acabam. Nós sabemos e sabemos em termos históricos que, enfim, já passámos por muitas guerras, infelizmente, mas todas elas terminaram. Portanto, obviamente não podemos e não sabemos quando é que a guerra irá terminar, não podemos assegurar nada nesse sentido, mas podemos dizer e enfatizar que todas acabam. Relativamente aos noticiários, aqui também há aqui uma distinção importante fazer entre crianças mais novas e crianças mais velhas. Portanto, com crianças mais novas, devemos de facto restringir este acesso às notícias e protegê-las ao máximo evitar que sejam expostos a imagens e informação que os possa perturbar. E ter em conta que essa exposição pode ocorrer não só através da televisão, né, as notícias, mas também através de plataformas que costumem aceder, não é, através de telemóvel, de tablet, ter isso em conta. Portanto, não ter em conta que a partir do momento em que há um acesso à internet, que pode surgir e pode haver esta confrontação com este tipo de informação. Quanto a crianças mais velhas e a jovens, a abordagem mais adequada poderá ser assistir às notícias em conjunto e aproveitar esse momento para suscitar e encorajar, enfim, a que seja dada, a que a criança ou o jovem dê a sua opinião e que coloque questões, não é? E também pode ser um momento importante para, de alguma forma, conversar sobre a importância de perceber e como perceber quais são as fontes de informação credíveis. Nem todas elas são, e pode ser aqui um contexto e uma oportunidade para isso mesmo. Além disso, estes momentos em que se assiste às notícias esses momentos devem ser limitados no tempo, no máximo 1 ou 2 vezes por dia, e com o tempo pré-estabelecido pelo educador. Outro aspecto essencial a ter em conta quando se conversa sobre a guerra é evitar estereótipos, é ter presente de que, independentemente da nossa opinião pessoal sobre o assunto, quando conversamos devemos evitar aqui uma linguagem polarizadora e que coloque em oposição os bons e os maus, ou o lado certo e os inimigos. Não estereotipar grupos de pessoas pela pertença à religião, à cultura, à nacionalidade, ou o que quer que seja. Portanto, e aproveitar esta oportunidade para promover a tolerância e o respeito pelos outros. Esta situação, e havendo aqui estes estereótipos associados, pode gerar alguma discriminação de pessoas russas que estejam a viver em Portugal, e já se tem assistido a algumas situações nesse sentido, portanto é importante estarmos conscientes disso e ajudar a prevenir essas situações, evitando precisamente a utilização de estereótipos e de linguagem nesse sentido. Outra sugestão também importante pode ser encorajar comportamentos pró-sociais. A verdade é que nós sentimos seguros
e confiantes, e as crianças também o sentem, quando podemos ajudar, não é? Lidar com a incerteza pode passar aqui, e lidar com a incerteza, lidar com a ansiedade pode passar pela ação, não é? Por proativamente fazermos alguma coisa para ajudar. E já temos assistido às generosidade das doações, que foram muitas, e isso é muito positivo. Isso também deve ser relevado com as crianças, não é? Como dizia há pouco, portanto, a bondade das pessoas, e que há pessoas sempre a tentar ajudar. Portanto, esta é também algo que deve ser enfatizado no contexto da conversa. Talvez, ok, já existiram várias doações, o que é que podemos fazer mais? Talvez debater aqui com as crianças e pensar o que mais podemos fazer. Podemos também, por exemplo, os jovens podem organizar um grupo de debate, por exemplo, na escola, para falar deste assunto e estarem informados, mais corretamente informados. Podem também escrever, por exemplo, uma carta ou um jornal. Esta proatividade e esta ação ajuda-nos a lidar com estes sentimentos, com estes sentimentos e com estas situações menos positivas. Por fim, e não menos importante, nem menos relevante, é monitorizar o stress e a saúde psicológica das crianças e dos jovens, mas também monitorizar e cuidar da nossa própria saúde psicológica. A guerra afeta as crianças e jovens de uma forma diferenciada, umas mais do que outras. E se é natural que se sintam ansiosas, confusas, perturbadas. No entanto, alterações mais duradouras e no comportamento, nos padrões de sono, nos padrões de alimentação, e também uma preocupação mais constante com este assunto, pode ser aqui um sinal de alerta. E neste sentido, a Ordem dos Psicólogos construiu uma checklist com vários itens que ajudam aqui a fazer esta monitorização. Portanto, é uma checklist que deve ser preenchida pelos pais, sobre a criança, sobre aquilo que observa no comportamento da criança, para perceber então como devem proceder. A checklist dá algumas pistas nesse sentido. Para além disso, a ordem também construir, porque também é importante, como dizia no início, nós, enquanto adultos, monitorizarmos também e cuidarmos da nossa saúde psicológica para podermos melhor cuidar das crianças. Então, a Ordem construiu também uma checklist para os adultos, para fazerem esta monitorização. E a verdade é que as crianças e os jovens aprendem a lidar com a adversidade e com estas situações mais difíceis e complexas daquilo que observam nos adultos da sua vida, não é? E como é que o fazem. E por isso mesmo é importante nós percebermos que a forma como respondemos e lidamos com estas situações, como comunicamos sobre a temática, também vai influenciar a reação das crianças e dos jovens. Podemos até dizer que nos sentimos tristes com essa situação, mas sem as sobrecarregar com essas emoções, mas focar então na forma como lidamos com isso e como estamos a proceder para gerir estas emoções e pensamentos. E assim ensinamos e mostramos como é que as crianças também podem fazer isso, como é que podem ultrapassar. A guerra ou outro tipo de crise também pode ser aqui uma oportunidade de aprendizagem, no sentido de educar para a não violência, educar as crianças e os jovens para a resolução não violenta dos conflitos, e ajudar a perceber como fazer. Por exemplo, mostrar empatia ou demonstrar até os passos para a resolução de problemas podem ser aqui algumas estratégias a utilizar. A verdade é que este tema, a educação para a não violência, é um tema bastante importante de explorar, mas extenso. E merecia aqui um webinar próprio para o explorarmos. E se houver oportunidade, assim o faremos. Portanto, passando agora para a sintonia de discursos, e o que é que eu quero dizer com isto? É a sintonia de discursos na comunidade educativa. Portanto, é essencial haver uma congruência naquilo que os vários agentes educativos
dizem, transmitem e a forma como o fazem, porque mensagens contraditórias só irão confundir as crianças e os jovens. Pode ser útil, por exemplo, os professores enfim, reunirem-se e discutirem a forma como falam sobre isto e até os pais terem, os pais e os educadores terem aqui alguma noção e terem conhecimento sobre atividades e sobre discussões que, enfim, sobre este assunto que aconteçam na escola para estarem a par e poderem, pronto, haver aqui uma sintonia, não é, entre estes ambientes para não ser algo desconexo. Então, passando agora para, enfim, a última pergunta que fazia no início de como responder, então, às perguntas, não é? Como descomplicar as perguntas. A verdade é que as crianças jovens nos colocam perguntas complexas, não só sobre este assunto, mas também sobre outros. E que muitas vezes não existe uma resposta clara, uma resposta direta, uma resposta certa. Podem existir várias respostas. E isto mesmo deve ser transmitido, não é? Que deve ser explicado que pessoas diferentes pensam sobre esta questão e outras de formas diferentes. E que não existe uma resposta única. E desta forma estamos assim a transmitir às crianças e aos jovens que existem diferentes formas de ver e de compreender o mundo. Uma estratégia a utilizar perante uma resposta um pouco mais difícil pode ser perguntar, devolver a pergunta, não é? Perguntar o que é que tu achas sobre este assunto? E também escutar aqui o que é que a criança tem a dizer e partir daí. Ainda assim, a ordem sugere algumas pistas de resposta, algumas questões que podem ser assim um pouco mais frequentes. E uma das mais frequentes é de facto o que é a guerra? O que é isto? Perante esta pergunta é importante ser sincero e explicar o que é que está na base de uma guerra. Podemos responder algo como a guerra acontece quando os países ou grupos de pessoas não concordam sobre algo que é importante para todos, mas usam meios violentos para lutarem uns com os outros. Pode haver guerras entre países diferentes ou guerras entre grupos de pessoas de um mesmo país, que infelizmente sempre aconteceram guerras. Mas no final disto também reforçar que as guerras acabam e que há muitas pessoas e que existem muitas pessoas, não é, que nós vemos neste momento a trabalharem no sentido de resolverem este conflito e resolverem este conflito de uma forma não violenta. Outra pergunta que também é muito frequente é porquê é que existem guerras? E que o mais adequado pode ser responder que as guerras podem acontecer por muitas razões. Por exemplo, um país pode achar que não tem território ou recursos suficientes e podem tentar obtê-los retirando-os à força de um outro país. Mas também pode acontecer porque um país quer, de certa forma, impor a sua forma de pensar e ver o mundo. Outra pergunta é também porque é que há pessoas que matam outras? E esta penso que será talvez a pergunta mais difícil e até que nos pode destabilizar um bocadinho quando a ouvimos. Uma possível resposta para esta pergunta é dizermos que não temos uma resposta para essa pergunta e que também não entendemos porque é que isto acontece. E dizermos que, de facto, nenhuma pessoa deveria matar outra e todos devemos contribuir para que isso não aconteça. Né? Reforçar aqui esta ideia que devemos contribuir sempre para a paz, para a construção da paz. Tivemos também várias perguntas, algumas que foram ao encontro daquelas que já foram mencionadas e que enfim, que a Ordem também abordou, a Ordem dos Psicólogos, mas também tivemos aqui outras perguntas e apresentar aqui algumas pistas de resposta. E uma delas pode ser de se a guerra vai chegar aqui, também nos vão atacar a nós, não é? Esta ideia de proximidade, não é? Se está a acontecer na televisão, pode chegar aqui. E a verdade é que, perante esta pergunta, é importante reforçar e assegurar que a criança ou jovem está seguro, que está protegido, e porque não é, é comum que as crianças
Imaginem um risco imediato para si e para os seus. Uma resposta que pode ser dada perante esta pergunta pode ser que a guerra de facto está a acontecer longe de nós e por isso não precisas te preocupar com ataques ou bombas a destruir a nossa casa. Vamos continuar todos juntos. De reforçar esta ideia de estamos juntos, estamos bem, estamos seguros. Uma outra pergunta que vai um pouco de encontro àquilo que falava há pouco sobre a questão de não estereotipar e não polarizar o discurso é quem são os maus, né? A verdade é que, como estava a dizer, perante esta pergunta é importante relembrar que não há bons nem maus e evitar aqui aliás, a utilização destas palavras, não é? Evitar também generalizar as ações dos governantes, não é? E de quem, enfim, provoca esta guerra, evitar essa generalização a todo o povo. Porque, como dizia, como já referi, pode suscitar aqui algumas ações de discriminação. Portanto, não dizer que há bons e maus, no fundo, dizer que a guerra, sim, essa é má e traz sofrimento, assim como a falta de empatia, a falta de tolerância, a discriminação. Portanto, e trabalhar aqui, aproveitar esta pergunta, dar continuidade e aproveitar para trabalhar então a empatia, o respeito pelo outro e a construção da paz. Uma última pergunta também pode ser: quando é que a guerra acaba? Esta pergunta também nós gostaríamos de ter uma resposta para ela e gostaríamos que já fosse ontem, não é verdade? Mas ninguém sabe, ninguém tem uma resposta para esta pergunta. Porque o mais adequado a responder pode ser reforçar de que há muitas pessoas a trabalhar arduamente para que haja uma resolução da guerra, para que haja uma resolução deste conflito e estão a trabalhar também em soluções não violentas e a construir a paz. Portanto, e aqui podemos introduzir o debate de ideias para ajudar e tomar algumas ações nesse sentido. Bem, por fim, gostava de fazer aqui um apanhado das principais sugestões e relembrar que, ao escutar uma criança, um jovem, se cria um canal de comunicação e permite sabermos não só o que ela sabe, mas também compreender e perceber aquilo que está a sentir, dar conforto e corrigir informação e alguma ideia que possa estar aqui, possa não estar correta. Por outro lado, é importante também relembrar a promoção de comportamentos pró-sociais e promover aqui a agência das crianças e dos jovens para atuarem, para pensarem em formas de contribuir, em formas de ajudar. Bem, muito obrigada pela vossa atenção. Espero que este webinar vos ajude a comunicar com os vossos educandos e que facilite este processo. Estamos abertos para feedback sobre o webinar, estamos abertos também a questões, estão à vontade para as dirigir, quer seja por mensagem, quer seja por e-mail. Os documentos que mencionei, nomeadamente a checklist, estes documentos que a Ordem construiu neste contexto e que serviram de guia este webinar, iremos disponibilizá-los posteriormente por e-mail. Muito obrigada pela vossa atenção. Tenham um bom dia.